Temos aqui a primeira pergunta direcionada a Beth. Os ovoides são implantados nos encarnados ou são eles que se interprojetam nas criaturas por vingança? Alô. Muito boa pergunta. Os ovoides, eles, assim como as outras espécies de obsessão, eles resultam da sintonia. Ou seja, o espírito ovoide, ele se implanta na estrutura perispirítica do encarnado de acordo com a sintonia que este encarnado propicia. Porque se não houver esse processo de sintonia, é óbvio que, ainda que o espírito ele tenha a intenção de se ligar à estrutura perispirítica, ele não consegue o nível de frequência necessário. Ontem, quando o Lúcifer falava sobre o processo obsessivo, ele deixou isso muito claro. Quem escolhe os nossos obsessores somos nós. Não importa o que o espírito tenha contra mim, qual o desforço que ele vise. O que vai me conectar a ele é a minha estrutura de remorso, de culpa. Porque, sem dúvida, aquele que hoje me persegue, ele é alguém muito próximo. O ódio só nasce onde existia um sentimento anterior de amor, porque eu não odeio as pessoas que me são diferentes, que eu não conheço. O ódio é o amor que enlouqueceu, que adoeceu. Então, por óbvio, que quando alguém com esta carga de ressentimento, de ódio, de mágoa, se aproxima daquele que é o seu desafeto, a gente vai experimentar o impacto desta onda energética, porque ela é muito conhecida e ela causa muitas vezes, ativa nos refolhos da nossa alma o sentimento de culpa também. Então, ativando isso, às vezes com o desconhecimento, com as situações que aquele espírito vai projetando no dia a dia, eu vou abrindo as brechas para que essa ligação se dê. O que pode acontecer também é que algum adversário nosso utilize essas estruturas ovoides para tentar nos atingir. Mesmo assim, a implantação, a agregação disso na nossa estrutura perispirítica só se dá se nós favorecermos o processo de sintonia. Acho que é isso, né? Quando nós somos em liberdade, e liberdade é uma coisa que todo mundo quer, é ou não é? Liberdade é uma coisa tão boa que a gente quer até dos outros. Então, todo mundo gosta. Só que liberdade tem preço, tudo custa. E o preço da liberdade é esse, né? Você acaba se ligando, se vinculando a tudo aquilo que você crê. Com relação às questões obsessivas, existe um caso muito clássico e muito comum, onde o indivíduo vai para o centro por uma questão obsessiva, se submete aos imperativos da casa espírita, liberta-se da obsessão. Quando sai da casa espírita, ele prossegue pensando como obsediado, comportando-se como perturbado, com comportamentos equivocados e atrai aquele a qual acabou de ser liberto. Então, existe uma questão que é o seguinte: quando eu sempre tomo por base um tratamento terapêutico comum, você vai no médico para emagrecer. Ele fala assim para você: é o seguinte, você vai fazer caminhada todo dia, não vai comer mais gordura e fritura e vai tomar 3 comprimidos por dia. O que a gente faz? Toma os 3 comprimidos. E depois vai lá bravo: ô doutor, não deu certo, doutor, não emagreci, bravo com o médico. É a mesma coisa. Você vai pensando que você está com obsessão.
se submete aos trabalhos. Quando você vai embora, você vem cá agora, ó, pensamentos elevados, prática da oração, prática da caridade. O que a gente faz? Dá um passe. Que é só sentar e alguém faz. A parte que nos compete não existe. E aí, não existe milagre. É uma questão de bom senso. Nós percebemos muitas vezes que os nossos problemas são iguais. O indivíduo luta para sair da depressão uma vida inteira. O outro luta para vencer o mau humor uma vida inteira. O outro luta uma vida inteira. É recorrente, os problemas iguais. A gente se liberta e agarra de novo aquilo que acabou de se libertar. É o preço da liberdade. Temos 3 perguntas aqui que estão interligadas, então vou fazer as 3 juntas. Está direcionada ao Roosevelt. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? A resposta: a matéria é o laço que retém o espírito. Joana de Ângeles fala que é o psiquismo divino. Pergunta: que matéria é essa? É o perispírito? Qual a diferença entre as respostas? Nós temos mais 2 que estão relacionadas. Se estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é um tipo de matéria primitiva, matéria-prima da vida, é certo, então que estamos todos mergulhados na matéria. E a terceira é relacionada. Visto que não conhecemos a constituição íntima da matéria tangível, talvez ela não seja compacta, senão em relação a nosso sentido. Conforme o capítulo 14 da Gênesis, tem 6. É certo afirmarmos que vivemos uma ilusão do sentido? Vocês já almoçaram? Vamos demorar. Primeiro, é fundamental entender uma coisa: definir matéria. E aí, já paramos por aí, pelo seguinte: sabe o que é isso aqui? Fluido cósmico condensado, fluido cósmico condensado, fluido cósmico condensado, fluido. Causa primeira todas as coisas. Existem 2 princípios gerais do universo: espírito e matéria. O que não é espírito é matéria. Pensamento é matéria. Por que nós temos essa... Por que a gente cansa? Muitas vezes sem fazer nada. Já viu isso? Por exemplo, você tem durante a semana, segunda-feira, 10 coisas para fazer. Você acorda e faz 10. Domingo você tem uma. Aí você acorda e fala: gente, domingo é dia de fazer alguma coisa. Faz nada, não faz nem essa uma. E à tarde, no final do dia, está cansado. Quer descansar por um pouco, que não fez nada o dia inteiro. Já viu isso ou não? Porque tudo é matéria. Pensar gasta matéria, refletir gasta matéria. Qualquer coisa, qualquer atividade. Nós estamos então mergulhados na matéria? Sim. Entendendo matéria com a concepção espírita. Que eu, mesmo sendo muito mais jovem que a maioria de vocês, eu aprendi assim na 5ª série. O que é átomo? Menor divisão da matéria. Dividia, que não dá para dividir mais átomo. Depois já foi prótons, nêutrons, elétrons, agora rádios, bytes. Nós estamos cada vez mais perto dos fluidos. Então estamos mergulhados na matéria? Sim. E é por isso que nós vamos tirando tudo que é espiritual dela. Só que esse mergulhado na matéria, nós temos que realmente fazer uma definição muito... Quer ver um exemplo mais simples? Ele falou assim, a ciência está descobrindo vida em Marte. Aí nós, leigos, assim, os caras estão loucos. Se olha para Marte, tem uma casca, um negócio de terra, mas nada, vida onde? Eles não tem prédio, não tem casa, não tem rua. E aí, falta um elemento simples, que é simplesmente a velocidade atômica. O átomo está girando. Você já viu o desenho do átomo? Né? Ninguém viu? Tem um núcleo, tem que ele ficar rodando em volta ali, viu? Matéria. Está cheio de matéria.
Se esse átomo girar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, continua sendo matéria, já não perceptível a nós. Então, qualquer planeta pode ter casa, ter um monte de coisa que é matéria densa para quem está lá, que tirou o perispírito de lá. Para nós, a gente nem vê. Tanto que quando nós falamos do mundo espiritual, eu falei, o assunto é muito amplo, teria que andar muito nele. No espiritual, tem espírito que não vê espírito. Sim, tem espírito que corre dos espíritos e vem perto de nós. Ficar perto deles aqui, porque aquele lá meio estranho, ele desaparecido. Acho que ele morreu. E ele está morto também. Então, para ter uma ideia das variações da matéria, tem espírito que corre de espírito. Nós tivemos casos gravados na literatura espírita que quando chove, o espírito sai correndo, porque ele acha que vai se molhar. E como basta que ele pense alguma coisa para que isso aconteça, o que acontece? Se molha. Se molha. Ele nem sabe que ele está criando aquilo na mente dele. Então tudo é matéria. Mergulhados na matéria? Sim. Kardec define criações políticas do pensamento. O espírito não é nem coxo, nem cego, nem maneta, a não ser o pensamento reportando-se de quando ele era assim, o faz assim. O que nós estamos falando nas reuniões mediúnicas? Dissipando, dissolvendo a maneira que o espírito pensava que era. Por exemplo, se eu desencarnar agora, nesse exato momento, eu chego na erradicidade. Com que roupa? Com essa. Por quê? Porque eu sei que eu estou com essa. Quando eu me olho, eu me vejo. É projeção mental. Mas eu posso estar fazendo o que eu quiser. Quando o Espírito se manifesta na reunião mediúnica, ele diz assim: estou pegando fogo. Presente. Estou. Momento exato. Ele já morreu faz 100 anos. Desencarnou faz 100 anos. Mas ele diz: estou pegando fogo. Para ele é momento presente. É surreal. Agora, fala para ele: isso não é matéria não. Mas vai, meu pai, não é matéria não. Para ele é. Para ele é. Então, tudo é matéria, que não é espírito, é matéria. Quando nós falamos assim de nosso lar, todo mundo quer para nosso lar, né? Nosso lar vai existir para sempre? Não é um mundo material, é um mundo construído também. Tanto é que ele tem todas as características nossas, enquanto houver a necessidade, porque nem o nosso mundo é para sempre. O sistema solar inteiro, tudo é matéria, e tudo é real, dependendo das nossas, do que nós vamos entender como, é como assim, obsessão. Você imagina alguém perseguindo outro alguém por 10 encarnações? Dá 1000 anos. Não parece uma coisa meio absurda? 1000 anos, porque ele brigou com ele? 1000 anos. Só que para ele, pergunta quando que foi? Fala, não, foi ontem mesmo, deu. Então aquilo que nós pensamos faz com que a matéria, guardando as devidas proporções em cada mundo, seja absolutamente palpável, real. Então, por isso que quando a gente fala em matéria, vamos entender só a nossa matéria? Não. Então, estamos mergulhados na matéria? Sim. Pelo Espírito é matéria? Sim. Só o que não é matéria? Espírito. E Deus, isoladamente. Mas os princípios gerais do universo são Espírito e matéria. Tudo que não é Espírito é matéria. Nas questões mais variadas que existem. O próprio perispírito, eles definem matéria quinta essencial. Eu acho muito legal essa expressão, né? É uma matéria elevada à sua quinta essência. É como se nós pegássemos o corpo físico e tirássemos dele em massa 5 vezes. Então você diminui 5 vezes menos massa. É perispírito. Para nós, imperceptível. Para os espíritos elevados, pedra. Nosso perispírito é pedra, é grosseiro, bruto, rasteja na terra ainda. Então tudo é matéria? Sim. O que nós vamos modificar, a variação de entendimento é que assim, Allan Kardec fala de doutrina espírita como concepção geral. Cada espírito fala de acordo com a sua posição evolutiva. Então são 2 visões mesmo. Se você falar assim, Kardec falou de doutrina espírita em parâmetros gerais, ciência. Aí se pegar a visão de Emmanuel, não vai bater com a visão de André Luiz. Porque
Porque cada um está falando da sua posição e todos a caminho da evolução. Porque senão você pega assim, ó. Kardec, não existe animais na erraticidade. Nosso lar tem. Opa, espera lá, alguma coisa, uma visão não bateu com alguém aí. Não, sem entender, Kardec fala de modo genérico, é a ciência espírita. André Luiz estava naquela, ele descreveu o que ele estava vendo, construção fluídica. Uma hora não está mais daquilo, vai para outro mundo. Todos estão em evolução. Só está liberto disso tudo, espírito puro. Bom, acabou. Você pega a definição dele, está assim a definição. Sabem tudo. Quando você pergunta assim, gente, que eu sofro tanto, que um dia você vai saber tudo. Tem noção do que significa isso? Saber tudo. Então é a última classe. Todos os outros, todos nós nos debatemos em matéria. Nas suas variações mais amplas. Leonardo, só para a gente fazer uma combinação aqui para eu me orientar. Nós estamos, falta 20 minutos. Quantas questões tu tem para eu saber quanto tempo posso? Se nós não conseguimos responder todas, nós temos à tarde, no final da tarde, uma outra. E de noite? Uma coisa ficar. Tá. Podemos ficar. Por isso mesmo eu estou já, aquelas que estão sintonizadas, como agora essa próxima aqui, a sua mediunidade, que está também ligada a mais duas questões. Então a pergunta é a seguinte: a mediunidade é orgânica, ou seja, está no corpo físico, ou localiza-se a sua gênese no perispírito? Como senti-la e identificá-la? Relacionada com outra questão, pergunta: na vidência, o médium vê o espírito ou apenas o perispírito do desencarnado? Mediunidade com jovens, comente algo. Nossa, meu. Alô. Muito bem. Então vamos começar pela questão da natureza da faculdade. A faculdade, ela é orgânica. Quando nós renascemos com esta condensação, que é o perispírito adequado para a percepção extrasensorial. E isto, considerando que o perispírito ele tem também conexão com o organismo físico, o organismo do médium e o seu perispírito. Eles são preparados, eles têm uma frequência que predispõe a esta comunicação com os espíritos. Então, o instrumento orgânico, ele é preparado, ele é condensado de forma a dar vazão a este processo de natureza espiritual. Então, é uma conjugação. Tem muito como a gente separar, mas o que a codificação nos traz é isso. Ela é, sim, uma faculdade que ela tem um componente orgânico. A outra pergunta que veio com relação à mediunidade do jovem. O jovem é um espírito imortal. E nós tivemos, em auxílio à codificação, muitos jovens trabalhando com Kardec. Eu acho que a pergunta vem muito direcionada ao que fazer. Nós estamos com os nossos grupos de juventude, né, com muitos jovens demonstrando a faculdade mediúnica já em eclosão. O que é que nós precisamos considerar nesse aspecto? São os mesmos parâmetros que nós verificamos ali. O jovem, quando ele começa nessa fase ali que ele chega no final da evangelização, ou em meio à evangelização da juventude, começam os desafios que o nosso tempo traz, que é o desafio da profissionalização, do estudo. Normalmente eles mudam
de cidade e ficam, às vezes, algum tempo longe do trabalho mediúnico. Então, o que nós temos que fazer? É preparar o nosso jovem para a sua escolha. Porquanto, se ele escolher, desde cedo, devotar-se ao trabalho mediúnico, ele precisa colocar isto na pauta das suas prioridades. E, gente, vamos pensar assim com muita clareza nessas questões, que a gente sempre traz isso, não é só para o jovem, é para nós adultos. Não é incrível que Deus, que tudo sabe, tudo pode, que está no leme da condução do universo, Ele nos viabilize uma tarefa redentora como é a mediunidade para nós e nos coloque no caminho fatores para inibir, impedir, inviabilizar isso. É claro que nós teremos dificuldades, sim. É claro que nós teremos desafios, mas tudo isso é para fortalecer o nosso ânimo de trilharmos esse caminho. A nossa escolha é que às vezes não considera isso. Primeiro desafio que chega, é para lá que eu vou. Então eu não posso mais exercer a mediunidade, eu vou abandonar. A primeira coisa que surge é o abandono da tarefa. Então isso precisa ficar muito claro. Porque nós temos aqueles que nós conhecemos, o Chico, o Divaldo, o Raul, começaram jovenzinhos. E todos eles fizeram a sua formação profissional, todos eles tiveram o seu tear, como disse Paulo, de trabalho para a sua manutenção. E nenhum precisou abandonar a tarefa. Então, o jovem, se tiver que ingressar no trabalho mediúnico, que ingresse com esta consciência de que ele terá que fazer escolhas. Mas, como disse o Espírito de verdade para Kardec, não cuidar da tua subsistência material seria não te amar. Então, nós teremos sim o necessário se entendermos que precisaremos trabalhar nos dois aspectos. No aspecto material e no aspecto espiritual. E isso vai passar por todas as disciplinas necessárias. O jovem que ainda gosta da balada, que ainda não está pronto para abrir mão, ainda não se disciplinou, eu tenho visto com muita apreensão e tenho me ocupado disso, inclusive estamos escrevendo sobre isso, porque as mídias sociais nos trazem, às vezes, diagnósticos que são importantes para que nós possamos trabalhar com os nossos companheiros. Evangelizadores, em festas, como seus jovens, com copos de cerveja na mão. Tenho certeza que vocês já verificaram isso. Então, como é que nós vamos encaminhar um jovem desse para o trabalho mediúnico? E qual a autoridade moral que eu, evangelizador, tenho? Nós precisamos compreender que essa normose, essa patologia da normalidade, que se instala hoje, dizendo, mas são jovens, não, mas isso é normal, não, mas é beber socialmente, a ciência já está comprovando que não existe beber socialmente. Qualquer parcelas de álcool cria dependência e atinge o perispírito. Então, o jovem na mediunidade é possível. Assim como é possível ao adulto que se discipline. E tinha uma outra pergunta aí que eu não lembro qual era, eu gravei. Era se o médium vidente, ele vê o espírito ou apenas o perispírito desencarnado. Isso é tranquilo, né? O espírito sem o perispírito não é indissociável. O laço que prende o espírito, o perispírito. Então o médium vê o perispírito e por via de consequência está vendo o espírito, porque esse é inseparável do seu perispírito. Tá bom?
Deixa eu fazer uma adendo só. Às vezes a gente fala assim, a mediunidade do jovem, com uma classificação à parte. Mas na verdade, as regras valem para jovem e para adulto. É igual quando você vê assim, vai passar um filme que está assim, ó, classificação proibida para menores de 16 anos, porque tem cenas de sexo e de violência. Aí você fala, ainda bem, eu tenho 40, posso ver. A pergunta é a seguinte: o que faz mal para a consciência de 16 que seja bom para de 40? Qualquer coisa que faça mal para o jovem vai fazer mal para tudo, de maneira. Ele pode até ter mais estruturado para receber aquilo, pode ter mais normal, mas o mundo mental é o mesmo, é tudo igual. E com relação ao jovem ainda, assim, não, mas a mediunidade aparece no jovem, o que a gente faz? Faz educação mediúnica, ensina ele a parar de falar mal dos outros, fala dele não mexer de ninguém, ter uma vida reta. Educação mediúnica. Qualquer vício moral que ele abandone está capacitando a própria mediunidade. Temos 13 perguntas. Obrigado. Temos 3 perguntas relacionadas ao... Temos 3 perguntas relacionadas ao passe e tal. Passe e obsessão. A vontade, fé e coragem são suficientes para a sintonia moral elevada? A influência do trabalhador é mínima? Os maus pensamentos do trabalhador podem influenciar negativamente o atendido? O que pensar do trabalhador que no trabalho de passe sente-se intuído das enfermidades do atendido? No ambiente de passe, na câmara de passe, né? Qual a diferença de um aplicador de passe estar impondo as mãos ou mais de um aplicador impondo as mãos? Existe diferença? É muita coisa. Mas vamos lá. De trás para frente. Kardec é muito claro. No que tange aos fluidos, o que uma pessoa pode fazer, muitas podem fazer muito mais. Então, se nós pegarmos um parâmetro real, pegar um de nós que vai aplicar o passe a alguém, aí diz assim, não, mas Jesus fazia sozinho. Claro. A movimentação fluídica que ele era capaz de fazer é maior que a nossa. Então, isso obedece uma regra sine qua non. Tá? Muitas vezes o trabalhador espírita, ele está na sua melhor intenção, ele tem que saber uma coisa. Tudo que se fala com relação à educação mediúnica, a sua disciplina, vale também para o trabalhador. Porque na hora que ele vai aplicar o passe, ele está tirando... Tentar resumir. Qual que é o objetivo do passe? Fornecer ao paciente o equilíbrio espiritual, perispiritual, psíquico e orgânico. Tudo bem ou não? Sim. Muito bem. O espírito tem matéria perispiritual? O espírito tem matéria perispiritual? Então ele pode aplicar o passe sem o médium. Ele tem matéria psíquica, ele pensa? Então ele pode aplicar o passe sem o médium. Ele tem matéria espiritual? Então ele pode aplicar sem o médium. Ele tem matéria orgânica? Colhe do médium. Então, nós temos que pensar assim, ó, de que médium nós estamos falando? De que aplicador de passe? Nós estamos falando de um grupo disciplinar? Nós estamos falando de um grupo que não estuda nada, não se vê e aplica passe como aprendeu há 20 anos atrás, no reforço. Então, nós estamos falando de grupos e grupos, é igual mediunidade. É por isso que muitas vezes, voltamos na questão, se tem um centro do lado da tua casa, você vai ter uma pasta lá da outra cidade, sem explicação. Porque é uma comunicação fluídica. Então, em alguns casos, um médium único, centrado, regulado, com valores morais ilustrados, ele faz mais que uma equipe inteira de passistas, mais ou menos. Então, de quem nós estamos falando? É de uma equipe estruturada ou de um médium assim? Isso vai mudar tudo. Muitas vezes nós percebemos, exemplo do próprio Cristo, onde os discípulos todos se juntavam e não expulsavam, entre aspas, o demônio também, entre aspas, e Jesus chegava e expulsava. Estamos falando de quantidade de fluido que pode ser mobilizado. E passe forte, passe fraco, só pode ser compreendido, se é que existe, pela estrutura moral daquele que aplica.
porque ele vai atrair espíritos proporcionais, tem uma regra de proporcionalidade. Ninguém vai na casa espírita e sai sem ser atendido. Isso é regra. Não. Os espíritos dão um jeito. Né? Porque o atendido não tem culpa. Mas é por isso que ele fala assim, ó, o cara que vai aplicar passe, ele não deve fumar, ele não deve... Porque ele está doando a própria saúde naquele processo. A sua saúde moral, a sua saúde psicológica, a sua saúde orgânica. É um processo contínuo. Ele está dando o melhor dele. Então, estamos falando de quem? Desse médium ou daquele que ele se priva de algumas coisas só no dia da reunião. Hoje eu não vou fazer isso, porque hoje tem centro. Aí faz todo dia. Então, é uma interrogação. De quem que nós estamos falando? Eu já não lembro mais das outras perguntas. Se a vontade, fé e coragem são suficientes para a sintonia moral elevada. Não. Suficiente não. Nós estamos espíritos a caminho de evolução. Então, são vários quesitos. Porque, por exemplo, o cara tem, criar uma ideia, tá? Uma vontade imensa de ajudar, mas não sabe como. Falta instrução. Outros, ele sabe tudo, mas não quer ajudar ninguém. Mas falta outra coisa. Então, é um complemento de coisas. Nós estamos aqui, nós temos aquele que sabe mais, mas não é bom. Aquele que é bom, mas não sabe nada. Aquele que é mais ou menos bom e mais ou menos quer ajudar. Então são graus variados, que nós buscamos, é a velha história, né? O velho arquétipo do anjo com duas asas, num lado uma asa da bondade, na outra da instrução, do conhecimento, desenvolve uma mais, a outra menos. Todos podem aplicar passe, porque é um processo natural. Os fluidos saírem de mim e ir para você é natural. Agora a qualidade disso vai depender desses fatores todos. Seria essa ideia de que só a boa vontade basta, tem enchido as casas espíritas de pessoas não capacitadas para as funções. Assim, mas ele nunca estudou, mas é tão bonzinho. E dentro dessa estão também, não sei se vocês vão levar, mas acredito que ainda não, o pensar trabalhador que no trabalho no passe sente-se intuído das enfermidades atendidas. O problema de passe não é sala de consulta, porque senão a coisa fica longa. Existe uma coisa assim, a Beth está com dor de estômago, eu vou aplicar um passe nela. Quando eu imponho minhas mãos e o meu perispírito invade o perispírito dela, eles se comunicam, as duas vontades se confundem, pode ser que eu sinta dor de estômago, mas não peguei dela. Estou sentindo, tendo uma percepção do que ela está passando. Não precisa falar, não precisa nada, só me serviu de conexão, é natural. Acabei de aplicar o passe, ela vai embora, eu fiquei com uma impressão, talvez, isso passa, é natural. Nós não podemos conceber a ideia de que alguém vai fazer o bem e fique no prejuízo. A gente deu um passe na Beth, com uma dor de estômago agora, que você não faz ideia. Não, gente, essa percepção de você estar envolvido no mal do doente, no mal do paciente, é só uma percepção, você não pegou nada dele, isso passa naturalmente, né? Porque os espíritos acabam, é igual a gente fala assim, eu aplico o passe na Beth, nossa, estou acabado, você não pode aplicar em mim agora? Eu dei um passe nele, fiquei no prejuízo, alguém que controla a contabilidade lá, está errando, gente, você não pode devolver um pouco do meu fluido que eu te dei muito, fiquei sem? Agora, pode ser que eu aplique o passe em várias pessoas, no final do trabalho de aplicação, eu me sinto meio cansado, talvez, natural, porque fluido é matéria e gasta. Mas, meu amigo, você faz uma oração, a reposição é natural, não precisa fazer nada, ninguém fica no prejuízo por ter ajudado alguém. A pessoa, através da força do pensamento, pode recarregar o fluido vital pela qualificação do fluido cósmico? Essa é uma pergunta legal. Sim, nós temos essa capacidade de absorção do fluido vital. Nós temos um reservatório conectado, né, pelo pensamento, não só pelo pensamento, né, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. Nós podemos nos recarregar, sim. E é muito importante que a gente aprenda a fazer isso. Como o Roosevelt estava falando, a oração é um excelente mecanismo de reposição fluídica
que nós podemos utilizar. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, ou quando nós fazemos o Evangelho até sozinho, quando acordamos pela manhã, fazemos a prece, nós já estamos recarregando a nossa condição fluídica para todo o dia. Quando a gente sente que houve algum desgaste mais amplo, que a gente fica, às vezes, com a nossa energia reduzida, às vezes a gente sente aquele sono, assim, porque muitas vezes se nos é exigido alguma atuação durante o dia. Onde nós andamos, nós estamos neste relacionamento uns com os outros, e às vezes a gente chega, conversa com pessoas, sente a necessidade, e isso não precisa a gente dizer, poxa, a pessoa está precisando, está isso. Não, a gente fica, às vezes, toca na mão da pessoa, fica conversando, fica olhando, e fica emitindo fluidos. E muitas vezes a pessoa absorve mesmo com sofreguidão. A gente sente isso. Sai dali quietinho, não precisa dizer para ninguém, não precisa nem dizer para a pessoa, eu estava precisando, hein? Eu te ajudei. A discrição no auxílio é fundamental. Essa questão que veio a pergunta e que o Roosevelt respondeu com muita propriedade, quando nós identificamos na aplicação de passe as enfermidades, é única e exclusivamente porque nós temos essa capacidade receptora, mas não precisa dizer. Há cirurgias complexas que são realizadas nas salas de passe do centro espírita e a gente nem fica sabendo. É simplesmente a condição daquele medianeiro que está ali aplicando o passe com unção, com o seu pensamento de auxílio, e muitas vezes a pessoa sai dali cirurgiada e vai saber disso, depois nem sabe como é que aconteceu. Às vezes a gente tem relatos, a pessoa diz, olha, só pode ter sido quando recebi o passe, porque sumiu tal coisa que aparecia no exame. Os médicos, nós tínhamos um médico lá em Bagé que se tornou espírita em função disso. Ele tratava uma trabalhadora do centro espírita e recomendou uma cirurgia. E ela passou algum tempo sem ir, e quando voltou ele perguntou, quem fez a cirurgia em você? Ela disse, doutor, eu não fiz cirurgia. Não, tu pode dizer, porque eu não vou ficar bravo contigo que tu foi fazer cirurgia com outro médico e não comigo. Ela disse, não, mas eu não fiz cirurgia, doutor, mas tu tens cicatriz cirúrgica. Aí ela disse, olha, doutor, a única coisa que eu faço é receber passe no centro espírita. Ele ficou olhando assim, com um certo descrédito, mas resolveu ir saber onde é que faziam essas coisas. E se tornou espírita. Então, a discrição no fazermos, no prestarmos um auxílio do qual somos apenas intermediários. Quando a gente quer fazer diagnóstico e quer, de certa forma, expressar para as pessoas, nós saímos da postura de intermediários para agentes. E aí a coisa fica muito complicada. Porque nem sempre o caminho para aquele que sofre é a cura ou a recuperação orgânica. Às vezes é ficar em companhia da enfermidade para aprender com ela. E aí, se nós somos agentes, nós nos condicionamos a resolver coisas que não estão na nossa vida. Tá? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós somos meros instrumentos de uma força poderosa que a gente conhece muito pouco ainda. Ficaram 3 perguntas ainda que nós contemplaremos à tarde. Então, outras perguntas que poderão ser feitas, é só entregar lá no fundo, estarão sendo selecionadas pelo Hugo, pelo Juarez e pelo Pedro, aqui. Então, às 14 horas retornamos. Bom almoço.